Olá, hoje é quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Anvisa aprova a Coronavac para a faixa etária de 6 a 17 anos. ONU aprova a resolução contra a negação do Holocausto. Moscou e Washington sobem o tom em relação à crise na Ucrânia. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso emergencial da vacina Coronavac para a faixa etária de 6 a 17 anos após a recomendação de sua área técnica. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, havia pedido aprovação para a faixa dos 3 aos 17 anos, mas a Anvisa concluiu que não existem dados suficientes para reduzir a vacinação para abaixo dos 6 anos de idade. A dose a ser aplicada em crianças deve ser a mesma recebida pelos adultos, com um intervalo de 28 dias entre as aplicações. Os técnicos da agência vetaram o uso da vacina em crianças e adolescentes imunocomprometidos. O governo de São Paulo já reservou 12 milhões de doses da Coronavac para aplicação em crianças. O Ministério da Saúde ainda avalia o uso do imunizante na vacinação infantil. O governo Jair Bolsonaro se posicionou diversas vezes contra a imunização das crianças. O presidente, inclusive, chegou a ameaçar divulgar os nomes dos servidores da Anvisa que aprovaram a aplicação da vacina da Pfizer para menores de idade. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que rejeita e condena qualquer negação do Holocausto. Israel e Alemanha, que apresentaram a proposta, afirmaram que lembrar o massacre ocorrido na Segunda Guerra Mundial é essencial para evitar que crimes desse tipo se repitam. A negação do Holocausto é um ataque às vítimas e seus descendentes, ao povo judeu e à condição básica das sociedades pacíficas, afirmaram os embaixadores da Alemanha em Israel e de Israel na Alemanha. A representante alemã na ONU disse que a entidade envia um forte sinal contra a negação ou distorção de fatos históricos ao adotar uma definição uniforme de antissemitismo. O texto pede ainda investimentos em conscientização e medidas para evitar a negação e a relativização do Holocausto nas redes sociais. O Kremlin reagiu fortemente à fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre possíveis consequências desastrosas para a Rússia no caso de uma intervenção na Ucrânia. O americano havia dito que a Rússia pagaria um alto preço por uma invasão, inclusive com custos humanos e econômicos, e que o presidente russo Vladimir Putin nunca viu sanções como as que serão impostas no caso de uma agressão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que essas declarações não ajudam a reduzir as tensões em torno da Ucrânia e podem até desestabilizar ainda mais a situação. Uma porta-voz do Ministério do Exterior russo disse que tais especulações seriam uma cortina de fumaça para encobrir provocações maiores, que podem ter consequências trágicas para a segurança regional e global. Ela denunciou que o Reino Unido já estaria enviando armas para a Ucrânia e que os Estados Unidos teriam enviado 30 sistemas antitanque e 180 mísseis, e que planejaria fornecer ao governo de Kiev armas no valor de 30 milhões de dólares. Infecções por superbactérias mataram 1.200.000 pessoas em 2019, afirma um estudo publicado na revista científica The Lancet. Os pesquisadores afirmam que o uso excessivo de antibióticos nos últimos anos levou os micro-organismos a evoluir para superbactérias, tornando os medicamentos menos eficazes contra infecções graves. Segundo os cientistas, a resistência antimicrobiana aos antibióticos matou mais pessoas do que a AIDS ou a malária. O relatório destaca a necessidade urgente de se usar melhor os antibióticos, monitorar, prevenir e controlar infecções, investir em saneamento e no desenvolvimento de novos medicamentos. Um relatório sobre abuso sexual infantil divulgado na Alemanha acusou Josef Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, de não ter agido em pelo menos 4 casos de abusos quando era arcebispo de Munique e Freising entre 77 e 82. 2 casos envolvem padres que foram punidos criminalmente, mas não sofreram sanções da igreja e puderam continuar trabalhando diretamente com os fiéis sem nenhuma compensação às vítimas.
Segundo o relatório, Ratzinger sabia do histórico de um dos padres acusados, que foi transferido da diocese de Essen para Munique em 1980. O padre foi condenado por pedofilia e depois cometeu novos abusos na capital da Baviera. Bento XVI, que está com 94 anos, rejeitou a acusação de ter ficado inerte quando era o responsável pela arquidiocese. A investigação independente foi realizada a pedido da Igreja Católica e examinou casos de abusos ocorridos na arquidiocese de Munique e Freising entre 1945 e 2019. Foram encontrados indícios de quase 500 vítimas. Mais notícias, confira no nosso site dw.com/Brasil.